vocês novamente para resolver uma questão de geometria. Na verdade, a questão ela trabalha basicamente a ideia do ângulo externo no triângulo. Então vamos resolver a questão, vamos ver o que a questão está falando para a gente aí. A questão fala o seguinte: determine o valor do ângulo x do triângulo ABC, sabendo que AB é igual a AC e AE é igual a DE, que é igual a DC, que é igual a BC. Bom, bacana. Reparem que a questão é uma questão de enunciado curto, sem contextualização, uma questão relativamente direta. A resolução dela, como eu disse, passa basicamente por ângulo externo, pela ideia de ângulo externo. Mas vamos ver como é que funciona isso então dentro do triângulo. Já coloquei aqui o desenho para vocês, estou fazendo as marcações, ou alguma das marcações que vão ser importantes para a gente. No enunciado falou que AE é igual a DE, que é igual a DC, que é igual a BC. Inclusive no desenho da figura, vocês vão reparar que essa marcação ela já está feita. O que não está feito é a marcação dos lados do triângulo grande, que será importante para a gente no final da questão. O lado AB ele é igual ao lado AC. Bacana! O que o exercício quer é calcular o valor para esse ângulozinho aqui de cima. Duas ideias serão importantes para a gente nesse momento. Primeiro, entender quais são as características, ou uma principal característica do triângulo isósceles, que é aquele triângulo que possui dois ângulos iguais, dois lados iguais, que por consequência fornecem dois ângulos iguais. Mais ainda, se você quiser entender quais são esses ângulos iguais, a gente costuma falar assim: no triângulo isósceles, a lados iguais opõem-se ângulos iguais. Então reparem o seguinte: o triângulo aqui de cima ele é um triângulo isósceles, porque ele tem dois lados iguais. Mas se ele tem dois lados iguais, ele também terá dois ângulos iguais. E os ângulos iguais estão justamente opostos a esses lados iguais. Lado de dois tracinhos, quem está oposto a ele é x. Lado de dois tracinhos, quem estará oposto a ele também será igual a x. Bom, nós vamos precisar novamente dessa ideia de triângulo isósceles, mas um pouquinho para frente. Antes, agora um parênteses para entender a ideia de ângulo externo de triângulo. Primeiro, um mínimo resumo aqui. Como que é formado um ângulo externo de um triângulo? Um ângulo externo de um triângulo ele é sempre formado por um lado do triângulo e o prolongamento de outro lado, o prolongamento do lado adjacente. Por exemplo, aqui em cima eu tenho um triângulo, o triângulo ADE. Reparem que esse segmento DE é um dos lados do triângulo de cima. Mais ainda, que eu tenho o prolongamento do lado AE. Se eu tenho o prolongamento do lado AE com o lado DE, eu tenho aqui um ângulo externo desse triângulo. Tudo bem a ideia de ângulo externo, porque nós vamos usar ela mais algumas vezes aqui dentro da figura. Esse ângulo é um ângulo externo, mas principalmente, o que significa ser um ângulo externo? O que traz de característica importante para a gente ser um ângulo externo no triângulo? O ângulo externo do triângulo ele é sempre a soma dos dois ângulos que estão dentro, mas não estão próximos a ele. A gente fala que o ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes, não próximos a ele. Se esse cara é um ângulo externo, os ângulos de dentro do triângulo que não estão próximos a ele são esses dois. Só que ambos valem x. A soma desses dois ângulos é 2x. Se vocês entenderam isso, o resto da questão ela vai ficar tranquilíssima. Por quê? De novo, nós vamos usar o mesmo conceito de triângulo isósceles. Tenho dois lados iguais, então tenho que ter dois ângulos iguais. Oposto a dois tracinhos é 2x, oposto a dois tracinhos também será 2x. Uma pergunta que comumente aparece é a seguinte: professor, esse lado de dois tracinhos, quem está oposto a ele é x. Nesse triângulo, quem está oposto a dois tracinhos vale 2x. Mas reparem que são triângulos diferentes. Eu posso ter lados iguais, mas ângulos diferentes dependendo da abertura. No mesmo triângulo, a lados iguais opõem-se ângulos iguais. Bom, bacana. Agora vamos para a parte que eu considero de visualização a mais difícil da questão, que é determinar quanto vale esse ângulo. Se há uma dificuldade nessa questão é das pessoas determinarem esse ângulo, porque ele também é um ângulo externo. Mas aí um cuidado gigante. Ele é ângulo externo de qual triângulo? Vou até rabiscar aqui para que vocês percebam melhor. Esse ângulo que eu acabei de rabiscar de azul, ele é ângulo externo desse triângulo maior. Porque aqui eu tenho o lado desse triângulo e o prolongamento
prolongamento de outro lado. Ele não é ângulo externo desse triângulo do meio, porque isso aqui não é prolongamento desse lado. Ele é ângulo externo do triângulo maior. Mas em sendo o ângulo externo do triângulo maior, ele é a soma dos dois ângulos que estão dentro, mas não estão próximos. 2x e x. Então esse ângulo é a soma de 2x com x, que é 3x. Bom, mas reparem que o triângulo de baixo, o triângulo BCD, ele também é um triângulo isósceles. Tem dois lados iguais. Mas se tem dois lados iguais, terá também dois ângulos iguais. Logo, esse ângulo que eu estou rabiscando também vale 3x. Agora nós vamos para a informação inicial, que a gente não tinha usado ainda, que é o fato do triângulo grande ter dois lados iguais, ser um triângulo isósceles. Se ele é um triângulo isósceles, então ele vai ter os ângulos da base iguais. Só que a base desse triângulo é formada pelos vértices B e C. Como esse ângulo todo vale 3x, esse ângulo todo de cá também terá que valer 3x. Mas já temos 2x na parte de cima. Por consequência, o que sobrará para cá é x na parte de baixo. Bom, quase solucionado o nosso problema, porque agora é só fazer soma de ângulos internos de triângulo para saber quem é esse x. Eu tenho 3x com 3x com x, isso dando como resultado 180 graus, uma vez que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Daí vamos tirar que 7x é igual a 180 graus, logo x é 180 dividido por 7. Se quiser deixar na forma de fração, nesse caso, é uma questão aberta. Então, você pode deixar na forma de fração, 180 sobre 7, uma vez que essa divisão ela não dá exata. Se quiser, faça a conta da divisão aí para conseguir uma aproximação. 180 por 7. Aproximadamente, não vamos nem colocar os minutos e segundos, porque cabe a gente explicar isso numa próxima aula. Aproximadamente 25 graus. Tudo bem, moçada? Espero que tenha ficado claro para vocês aí a questão. Ela trabalha uma ideia muito boa, que é a ideia de ângulo externo. É uma questão um pouco contextualizada, mas é uma questão que trabalha uma ideia muito frequente. Ela aparece com uma frequência bem grande. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, se ainda permaneceu alguma dúvida, tem alguma outra questão parecida com essa, só mandar pra gente que a gente dá um jeito aqui, beleza? Grande abraço para vocês e até a próxima, se Deus quiser.